And now the end is near, and so are the face the fire can trim. My friend, I say eclipse, I stake my kiss on the amusement. I lips like the flu, I treble teach, and at my way, and more, much more it is. I did you my way, and now the end is near. Bom dia! Hoje, 1º de abril de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Richard Dawkins, Deus, um delírio. Esse, o 41º vídeo, 41 vídeos até agora sobre este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está aqui na capa, depois tudo o que está aqui na contracapa, analisamos tudo, entramos no livro e estamos na página 12 ainda. Página 12. Muito bem. Então vamos aqui à continuação, na página 13. Então vou colocar aí a página 13 para que você aí veja e depois você congele aí. Dê uma pausa na imagem para ler por completo o que está na página 13. No vídeo anterior, vamos lá, antes de entrar aqui no livro de Richard Dawkins, vou ler aqui os nomes das pessoas que comentaram em meu vídeo anterior. Então aí, foram 12 pessoas que comentaram. Então vamos lá. Eis aí os comentadores: Tadeu Pedro Fernandes Leite, José Hermes Alves, que mora no Recife, Pernambuco, o Roberto, o Júlio Carvalho, Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, São Paulo, o Plauto Leal, que reside em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte, a Edilina Vieira, que mora em Trairi, no Ceará, perto de Fortaleza, o Elias, o Rafael Fernandes, o Henrique Agostinho Silvério, grande profissional na arte do desenho, que mora em São Bernardo do Campo. O Henrique Agostinho Silvério é o autor deste desenho aqui, que está à minha esquerda. Eu e Elvis Aaron Presley. O Henrique Agostinho Silvério fez essa grande obra aí. E também comentaram o Orlando Costa e o José Francisco da Silva. O José Francisco da Silva reside em São José, acho que São José dos Campos, no estado de São Paulo. Então vamos lá, gente. Vamos entrar agora aqui na página 13 do livro de Richard Dawkins. Então vamos lá. No vídeo anterior, para que você entenda, no vídeo anterior, o Richard Dawkins resolveu colocar aqui no livro dele, a partir da página 12, os comentários, as críticas que ele recebeu sobre este livro aqui, Deus, um delírio, e também sobre um artigo que ele fez em seu blog, com o título Ateu Mas. Então, a partir da página 12 até a página 22 deste livro aqui, o Richard Dawkins colocou as críticas que ele recebeu. No vídeo anterior, já vimos a primeira crítica, não é? Que foi essa aqui, ó. Não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada
de livros eruditos de teologia. Já vimos essa crítica aí, vimos a resposta do Richard Dawkins no vídeo anterior, e agora vamos para outra crítica que ele traz aqui. Então veja, o Richard Dawkins, aqui agiu de forma maravilhosa, de forma elogiável. Ele coloca no livro dele não os elogios, que foram aí a quase totalidade dos comentários. Ele não coloca os elogios recebidos, ele coloca críticas ao livro dele, e críticas completamente destituídas de razão. Entendeu? Críticas bobas. E ele traz aqui. Então vamos lá. Para o vídeo de hoje, vou ler aqui o que está na página 13. Continuando aí, página 13. O Richard Dawkins traz mais uma crítica aqui, que foi feita em relação ao trabalho dele, Deus, um Delírio. Ele traz aqui a crítica, na página 13, de um biólogo norte-americano, o P.Z. Myers. Fez uma crítica aí ao livro Deus, um Delírio, em um blog que ele tem, o cientista. Então vamos analisar essa crítica aqui, feita por ele, um biólogo da mesma profissão de Richard Dawkins, também biólogo, zoólogo, não é? O Richard Dawkins. Então ele traz aqui a crítica feita por esse cientista também. Vamos lá então analisar isso aqui. O P.Z. Myers, citado pelo Richard Dawkins aqui, que lançou uma crítica ao livro do Dawkins, ele é um biólogo norte-americano. Ele está com 67 anos de idade, a mesma idade minha. Mora nos Estados Unidos, o P.Z. Myers. P.Z. Myers, o nome é Paul Zachary Myers. Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa sobre aqui o P.Z. Myers, sobre o Paul Zachary Myers, biólogo norte-americano. Eu fiz uma pesquisa sobre ele, porque ele lançou aqui uma crítica acerca do Richard Dawkins. E o P.Z. Myers, biólogo, ele não tem livro algum publicado aqui no Brasil, uma pena. E em pesquisa que eu fiz, ele tem 2 livros aí publicados lá nos Estados Unidos. E ele é biólogo, ele é evolucionista, ele é ateu também. E não entendi por que ele fez essa crítica aqui ao Richard Dawkins. Não entendi. Porque ele é biólogo, ele é ateu, ele é evolucionista lá nos Estados Unidos. Então, ele tem 2 livros lá nos Estados Unidos. Fiz uma pesquisa. Um dos livros dele é A Voz dos Ateus de Minnesota, nos Estados Unidos. E outro, o livro dele é O Ateu Feliz. Então ele é um biólogo, ele é evolucionista, amante de Charles Darwin, ele é ateu e ele também critica a crença cristã, a religião em um todo, e principalmente a crença cristã. Ele critica o criacionismo, aquela lenda da Bíblia sobre a criação de todas as coisas, na lenda bíblica pelo Deus hebreu. Ele critica o criacionismo. E eu não entendi por que ele fez essa crítica aqui ao Richard Dawkins. Ele não vai aí com a cara do Richard Dawkins. Não consegui entender o porquê. Então vamos lá. Vou ler aqui, veja, a crítica que ele fez, trazida pelo próprio Richard Dawkins. E antes, o Richard Dawkins diz assim, sobre essa crítica do Paul Zachary Myers. Ele escreve assim: em termos de bom humor, o Dawkins escrevendo, hein? Não tenho como superar a esplêndida resposta do cortesão publicada por P.Z. Myers em seu blog Faríngula. Então vamos lá. O Dawkins transcreveu a crítica aí do P.Z. Myers. Então o P.Z. Myers escreveu assim sobre o Richard Dawkins: analisei as insolentes acusações
do Sr. Dawkins, exasperado com sua falta de seriedade acadêmica. Aparentemente, ele está se referindo ao Richard Dawkins. Aparentemente, ele não leu os discursos detalhados do conde Roderigo de Sevilha sobre o couro singular e exótico das botas do imperador, nem dedica um segundo sequer à obra-prima de Bellini sobre a luminescência do chapéu de plumas do imperador. E continua o P.Z. Myers. Temos escolas inteiras dedicadas a escrever tratados eruditos sobre a beleza dos trajes do imperador, e todos os grandes jornais têm uma seção dedicada à moda imperial. Dawkins ignora com arrogância todas essas ponderações filosóficas profundas e acusa cruelmente o imperador de nudez. Enquanto Dawkins não for treinado nas lojas de Paris e Milão, enquanto não aprender a distinguir um babado de uma pantalona, devemos todos fingir que ele não se manifestou contra o gosto do imperador. Sua educação em biologia pode lhe dar a capacidade de reconhecer genitálias balançantes quando vir uma, mas não o ensinou a apreciar adequadamente os tecidos imaginários. Então eis aí a pequena crítica feita pelo P.Z. Myers, Paul Zachary, biólogo norte-americano, ao livro Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Como eu disse aqui no início, não entendo porque o P.Z. Myers fez essa crítica ao Richard Dawkins. Não entendo o porquê. Muito bem, ele diz aqui no início que ele cita duas obras aqui, dois escritores, Rodrigo de Sevilha, ele bota aqui Rodrigo de Sevilha e Bellini. E ele cita aí que na aparência parece que o Richard Dawkins não leu esses discursos aqui, diz aí o P.Z. Myers, que o Dawkins talvez aí não tenha lido essas obras. Então ele aqui mostrando, ele aqui contra o Richard Dawkins em alguns pontos, dizendo que o Richard Dawkins é muito arrogante no livro aqui dele, dizendo isso. E por que ele diz isso? É porque mais à frente aqui no livro, a gente vai chegar lá, mais à frente o Dawkins diz, e ele diz isso aí claramente, o Dawkins, ele diz que vai ser arrogante. Ele diz, o Dawkins, que um religioso que chegar a ler este livro aqui dele, Deus, um Delírio, se esse religioso for uma pessoa honesta, deixará de crer em Deus e passará a ser ateu. Então o Richard Dawkins, ele mesmo diz que vai fazer uso de um tom arrogante, de uma arrogância. Ele diz que qualquer religioso que vier a ler este livro dele, Deus, um Delírio, se for uma pessoa honesta, vai se tornar um ateu. E o Richard Dawkins tem razão. Nem é preciso, na verdade, ler o livro de Richard Dawkins para se tornar um ateu. Não é preciso nem ler o livro de Richard Dawkins. Para um cristão, por exemplo, se tornar ateu, basta ler a Bíblia cristã, composta pelo Velho e Novo Testamentos. Entendeu? Então, para uma pessoa ser uma ateia, nem é preciso ler este livro maravilhoso do Richard Dawkins. Basta ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e aí a pessoa cristã se tornará ateia. Você entendeu? Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. O melhor livro de ateísmo do mundo ocidental, eu estudo isso aí há mais de 45 anos. Eu estudo sobre isso. O melhor livro de ateísmo do mundo ocidental é a Bíblia cristã. Eu não vejo outro livro melhor. É o primeiro livro. E o segundo melhor livro de ateísmo é este aqui, do Richard Dawkins. Deus, um Delírio. O segundo melhor livro de ateísmo. Então o Dawkins, com arrogância, e a arrogância está nas pessoas,
nas pessoas principalmente cultas, não há por que enganar isso, pessoas são arrogantes quando conhecem determinada coisa. Então é por isso, talvez, que o biólogo norte-americano aqui, o P.Z. Myers, fez essa crítica aí ao Richard Dawkins. Ele não vai muito com a cara do Richard Dawkins. Diz aí que o Richard Dawkins trabalhou aqui com arrogância. Ora, o próprio P.Z. Myers também ele entra com arrogância nos livros dele, 2 livros dele publicados nos Estados Unidos e não no Brasil. Ele é ateu também, ele critica com acidez o cristianismo também. Então não entendi por que ele criticou o Dawkins aqui. Não entendi, não é? E ele fica aqui dizendo no final que sua educação em biologia, ou seja, a formação do Richard Dawkins, ele dizendo que sua educação em biologia pode lhe dar a capacidade de reconhecer genitálias balançantes quando vir uma, mas não o ensinou a apreciar adequadamente os tecidos imaginários, dizendo assim, de forma metafórica, que o Richard Dawkins, aqui neste livro, ele não se aprofundou muito nos detalhes. Uma bobagem aí do P.Z. Myers, uma bobagem afirmada por ele. E aqui ele indica, né, que talvez o Richard Dawkins não tenha lido aí livros de Rodrigo de Sevilha e também de Bellini. Bobagens também do P.Z. Myers. Muito bem. E aqui, na página 13, você vai ler depois aí, o Richard Dawkins sobre essa crítica do P.Z. Myers foi bem aqui sucinto, bem rápido, o Richard Dawkins. Ele escreveu assim, o Dawkins, veja. Ampliando o argumento, a maioria de nós, a maioria das pessoas, diz o Dawkins, e ele tem razão, a maioria de nós desqualifica sem problemas as fadas, a astrologia e o monstro de espaguete voador, sem precisar afundar em livros de teologia pastafariana e assim por diante. Então veja, é o que diz o Dawkins aí. Então vou explicar o que ele está dizendo aqui, o Dawkins. Ele diz o seguinte, que para a gente desqualificar, para a gente mostrar a ilusão idiota de existência de deuses, de fadas, para desqualificar a astrologia, que é uma fantasia também, astrologia, diferente de astronomia, que é ciência. E o Dawkins diz, para mostrar também que o monstro de espaguete voador também é uma ilusão. Então diz o Dawkins, para a gente mostrar que fadas é ilusão, para a gente mostrar que astrologia é ilusão, para a gente mostrar que deuses são uma ilusão, para a gente mostrar que monstro do espaguete voador é uma ilusão, você, meu amigo, não precisa se aprofundar em livros de teologia. Viu aí? É o que diz o Dawkins. Não precisa se aprofundar muito em livros de teologia, diz aqui o Dawkins. E eu vou explicar porque ele diz aqui monstro de espaguete voador. Vamos explicar isso aí. Ele explica essa expressão aqui, o monstro de espaguete voador, aqui abaixo, aqui abaixo, na página 13. Então, sobre o monstro de espaguete voador, para que você entenda aí, é o seguinte, e aqui o Dawkins explica, eu vou ler aqui e depois vou explicar. Ele diz assim aqui abaixo, ó, na página 13, Flying, isso aqui é expressão inglesa, Flying Spaghetti Monster, ou seja, o monstro de espaguete voador. Aí diz aqui o Dawkins, o monstro de espaguete voador é um deus, veja bem, é um deus
de uma religião fictícia criada em 2005 nos Estados Unidos para satirizar a proposta de inclusão do design inteligente no currículo das escolas públicas no estado de Kansas. Seus adeptos são chamados de pastafarianos. Pasta, que significa massa em inglês, mais rastafariano, de Rastafari, uma religião cristã lá na Jamaica. Entendeu? É o que diz aqui o Richard Dawkins. Então vamos explicar tudo isso aqui agora. Certinho, gente? Então vamos lá. Já falei aí sobre o Paul Zacharis Myers. Ele dizendo que o Richard Dawkins talvez não tenha lido duas obras aí. Obras de um escritor, Rodrigo Sevilla, e de Bellini. Então ele está se referindo a duas obras aqui que talvez o Dawkins não tenha lido. Entendeu? Uma bobagem, porque são obras de teologia que não levam a nada, pura fantasia. Então é isso aí que diz o Dawkins, entendeu? Então o Dawkins diz aqui que você não precisa ler todos os livros de teologia, entendeu? Para mostrar que Deus algum existe, entendeu? Você não precisa ler todos os livros de teologia, entendeu? Para mostrar que Deus não existe. Então é bobagem você dizer, você não leu um livro de um teólogo, você não leu o livro do teólogo X, você não leu o livro do teólogo Y. Tudo bobagem, porque teologia é o estudo da fantasia. Se você, meu amigo aí, que está assistindo ao vídeo, você é formado em teologia, não estou aqui querendo desprezar seu curso superior, de forma alguma. Todo estudo é importante. Mas estou apenas dizendo que teologia é pura fantasia. E é fácil provar que teologia é pura fantasia. Muito fácil provar. E vou aqui dar um exemplo, antes de continuar aqui na explicação do Richard Dawkins. Entendeu? Vamos mostrar isso aí. Veja que vamos pegar áreas aqui de estudo. Vamos pegar teologia, para que você entenda que teologia é fantasia. Teologia, vamos pegar aqui sociologia, tudo terminado em logia. Vamos pegar antropologia, arqueologia. Pronto, vamos ficar com essas aí. Então vamos lá, vou provar a você agora que teologia é pura fantasia. Então vamos lá. Peguemos aí um ramo do conhecimento, sociologia, uma ciência, sociologia. Tudo terminando em logia. Então vamos lá. Logia, logos, radical grego, que significa estudo. Logia, logos. Então vamos lá. Temos a palavra sócio mais logia, que forma sociologia. Sócio é um radical latino, significa sociedade. Então veja a palavra sócio, sociedade, mais logia é igual a sociologia. Então, logia é o estudo da sociedade. Aí eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo a esse vídeo. Sociologia, o estudo da sociedade. A sociedade existe? Existem agrupamentos sociais? Existe sociedade? Você vai dizer que sim, obrigatoriamente, existe. Então, se existe sociedade e a sociologia é o estudo da sociedade, então a sociologia é um estudo real de uma coisa que existe. Entendeu? Ciência. Peguemos antropologia, tudo terminado em logia, como teologia. Antropologia. Antropologia, duas palavras também, dois radicais gregos. Anthropos, que significa homem, e logia, logos, que significa estudo. Então, antropologia é o estudo do homem, logia, estudo, anthropos, homem. Então,
Aí eu pergunto, existe o homem? Existe. Então, a antropologia é o estudo do homem, coisa que existe. Então, é um estudo real, ciência. Viu aí? Outro exemplo, arqueologia. Arqueologia é um ramo da antropologia. Arqueos, em grego, arqueos em grego significa antigo. E logia, logos, estudo. Então, estudo de coisas antigas. Arqueologia, estudo de coisas antigas. Coisas antigas existem, são aí desvendadas pelos cientistas em escavações. Eles descobrem coisas que o homem antigo deixou, descobre. Então, existe o homem antigo, não existe? Então, arqueologia é o estudo das coisas antigas. Arqueologia. Então, arqueologia é um estudo de uma coisa que existe, real, a coisa antiga deixada pelo homem, não é isso? Então, arqueologia é um estudo científico sobre uma coisa real. Então, veja, sociologia, a sociedade existe. Antropologia, o homem existe. A arqueologia, as coisas antigas deixadas pelo homem existem. Agora, teologia, theos, radical grego, Deus. E logia é o estudo de Deus. Então, Deus existe? O que é Deus? Deus é uma ideia, entendeu? Não é uma coisa real que deixa provas, entendeu? Então, é fácil ver que teologia não é o estudo de uma coisa real, é um estudo fantasioso. Viu aí a diferença? Teologia estuda Deus. Deus é ficção, Deus é abstração, não é uma coisa real que deixa provas. É por isso que teologia é um estudo da fantasia. Viu aí? É um estudo fantasioso. Já a sociologia não, é um estudo sério, porque está estudando sociedade, coisa que existe. A arqueologia é estudo sério, está estudando coisas antigas deixadas pelo homem. A antropologia estuda o homem que existe. Então isso aí são estudos reais. Certinho? Entendido isso aí, que teologia é a pura fantasia, vamos agora aqui explicar essa religião que foi criada nos Estados Unidos e o Deus chamado Deus, o monstro de espaguete voador. Monstro de espaguete voador, explicado aqui pelo Richard Dawkins. Vamos lá. Nos Estados Unidos, a gente vê isso aí com frequência, que nos Estados Unidos, ali o cristianismo, o protestantismo é muito forte, né? Evangélicos lá nos Estados Unidos. E ali um mundo de ignorância lá. A gente vê na história lá muitos cristãos tentando, por exemplo, colocar o criacionismo, aquela lenda bíblica sobre a criação de tudo pelo Deus hebreu, querendo colocar aquela lenda, o criacionismo, nas escolas públicas dos Estados Unidos. Então, você vê que o objetivo de muitos evangélicos lá, protestantes também, é essa loucura aí, colocar o criacionismo, aquela teoria fantasiosa do design inteligente, de que um ser inteligente criou tudo o que existe no universo, entendeu? Querendo colocar essa maluquice como uma disciplina nas escolas públicas dos Estados Unidos, ao lado da evolução de Charles Darwin, entendeu? Então isso é o objetivo de muitos evangélicos norte-americanos. Uma loucura, não é? Então você vê na história dos Estados Unidos essa maluquice aí, eles querendo, entendeu? Que as escolas públicas dos Estados Unidos, elas lecionem o criacionismo bíblico ao lado da evolução de Charles Darwin. Uma loucura sem fim. Pois bem, então é sobre isso aí que diz aqui o Richard Dawkins, sobre essa religião que foi criada para satirizar, para tornar cômica, humorística, essa ideia maluca dos cristãos norte-americanos, entendeu?
Então veja, em 2005, lá no estado de Kansas, nos Estados Unidos, diz aqui o grande Richard Dawkins, um físico chamado Bob Anderson, veja a foto dele aí, Bob Anderson, ele criou uma religião chamada aí a religião do monstro de espaguete voador. Monstro de espaguete voador. Essa religião aí que ele criou, um físico, um rapaz inteligentíssimo, ele criou isso aí, repito, para satirizar o desejo dos cristãos lá, de alguns cristãos na época, em 2005, em Kansas, o desejo dos cristãos de colocarem o criacionismo bíblico no currículo escolar de escolas públicas. E aí esse físico criou essa religião aí, e o Deus, veja aí a imagem, essas imagens aí reais que aconteceram lá nos Estados Unidos. Então veja aí os integrantes. Aí, nessa religião, você vê o monstro do espaguete voador. O que é isso aí? É o Deus dessa religião. Então, esse físico, Bob Henderson, criou essa religião com um Deus chamado monstro de espaguete voador. Você vê o Deus aí, ó, com os dois olhos, né? E espaguete porque relacionado à pasta, né? O macarrão. E Rastafari, olha aí, ó. Rastafari, em relação à religião lá na Jamaica, não é? Rastafari. Daí, Rastafari deu rastafarianismo. E aí, ó, diz o Dawkins, na página 13, que para você eliminar fadas, duendes, astrologia, deuses, para você anular isso aí, para você provar que isso aí é ilusão, você não precisa ler livros, todos os livros de teologia pastafariana. Olha aí, ou seja, livros contendo textos bobos. E ele se refere a esse aqui, ó. Um físico apareceu aí em 2005 nos Estados Unidos, criou uma religião, criou um Deus, o Deus monstro de espaguete voador. Então, em 2005, o Bob Henderson, criador dessa religião, ele, para satirizar, para ridicularizar o desejo de alguns cristãos norte-americanos, para que os estados lá implantassem o criacionismo bíblico, para satirizar isso aqui, o Bob Anderson fez uma carta em 2005 ao Conselho de Educação do estado de Kansas, nos Estados Unidos. Naquela carta que ele fez, ele mostrou ali que era uma ideia ridícula a dos cristãos em tentarem colocar o criacionismo bíblico, que é uma lenda, como um currículo nos estados lá nas escolas públicas norte-americanas. Então ele mostrou isso ao Conselho de Educação do estado de Kansas, dizendo que isso aí era uma loucura, colocar o criacionismo bíblico como ali currículo na grade escolar. Então ele colocou isso lá para o Conselho de Educação, explicando essa loucura aí. E para gozar, ele disse que também gostaria de que o Deus dele, o monstro de espaguete voador, a religião dele também fosse colocada no currículo escolar das escolas públicas. Entendeu? Ele aí satirizando a coisa. Então é isso aí, gente. O que o Richard Dawkins, na página 13, traz aí, mais uma crítica, né? Feita por um biólogo norte-americano, o Paul Zachary Myers, que também é biólogo, é ateu também, mas assim mesmo criticou aí
o texto de Richard Dawkins. E o Richard Dawkins dizendo aí que para que você conclua pela ilusão de fadas, deuses e até mesmo do monstro de espaguete voador, você não precisa ler todos os livros de teologia, porque são livros de teologia pastafariana, como ele diz aí, referindo-se ao monstro de espaguete voador, um deus criado por um físico, Bob Henderson, uma religião criada. E pesquisando, esse físico Bob Henderson, que ridicularizou a tentativa dos cristãos de impor o criacionismo bíblico nos currículos escolares públicos, existe até um livro que ele fez, A Igreja do Monstro de Espaguete Voador. Um livro. Ele publicou um livro, entendeu? O Bob Henderson. Só que esse livro não veio aqui para o Brasil. Apenas lá nos Estados Unidos, em língua inglesa. Então o título do livro lá é A Igreja do Monstro de Espaguete Voador. Entendeu, gente? Então é isso aí que diz o Richard Dawkins na página 13. Entendido? Tudo bem explicado aí? Então é isso aí. Agora vamos depois, amanhã ou depois, vamos aí para a página 14 do livro, com mais uma crítica que foi recebida pelo Richard Dawkins. Mais um vídeo e muito obrigado.